A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora, meu amado e querido irmão, faz parte de um círculo de oração, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Eu quero agradecer você, meu amado e querido irmão, que está conosco nessa missão maravilhosa e honrosa de divulgar a palavra de Deus. Pois é isso que nós estamos aqui para fazer, não é, meu irmão? Divulgar a palavra de Deus. Quando você compartilha, quando você envia para outras pessoas, você está enviando a leitura da palavra. Nós estamos fazendo, querido irmão, a leitura do livro de 2 Samuel. Por que, por motivo de curiosidade, por que nós chamamos livro de ou 1º e 2 Samuel? Porque a Bíblia, ela vem de um derivado latim de biblos, que tem um significado de biblioteca. A Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia, ela contém 66 livros. Amém? Que foram canonizados. Queridos, vamos seguir a nossa leitura de 2 Samuel. No capítulo 6, aonde Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo em Balé de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeã. E Uza e Aió, filho de Abinadab, guiava o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeã, com a arca de Deus, Aió ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, como com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à beira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus, e teve a mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uza, e chamou aquele lugar Perez Uza, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a arca
de Obed-Edom, o Gitita. Levaram a sua casa. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingindo de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor. O desprezou no seu coração. E introduziu a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como cepejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais que isto me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém, meus amados e queridos irmãos. Uma história muito falada, muito comentada sobre Uza, que tocou na arca do Senhor e morreu, né? Queridos e amados irmãos, eu não quero entrar no mérito da questão e nem entrar em teologia, mas existia a lei de Deus, existia e existe, e na época das ofertas, dos holocaustos, existia uma lei muito severa em relação à arca do Senhor e aos utensílios da casa de Deus. Era muito respeitada, era muito correta.
os únicos que podiam tocar, os únicos que podiam manusear, né, os utensílios da casa do Senhor e principalmente a arca, era um povo da tribo de Levi, eram os levitas e os sacerdotes. Tá? Então qualquer outro que não pertencesse à tribo de Levi não poderia tocar na arca do Senhor, então morreria. E foi o que aconteceu com Uza. Com a sua intenção, né, de guardar, né, não poderia Deus segurar a sua própria arca, o seu próprio trono? Deus tem poder para todas as coisas, meus amados. Mas isso é uma coisa da qual fica com Deus. Tem coisas, meus amados, que Deus nos revela e tem coisas que não são reveladas, né? E aqui quando ele fala que Davi cingiu-se, né, com éfode, né? Isso está dizendo, o éfode, meus amados, se na sua palavra não está explicando, era um colete ao qual continha, né, o nome das 12 tribos de Israel. Tá? Estudar o tabernáculo é muito maravilhoso, queridos, né? Ele se assenta entre os querubins, como está escrito, né? Porque Deus descia na arca onde estavam os querubins ali, né? Deus, todo um simbolismo, a arca simbolizava, a arca era a presença de Deus no meio do povo, né? E que honra, né? Que honra de Obed-Edom, né? E a toda a sua casa, pois Deus os abençoou. Imagina, queridos, a alegria de Obed-Edom ao ver a arca do Senhor, a presença de Deus dentro do seu lar, né? E essa deve ser a nossa Deus. Todos são abençoados. Você ouviu ali, né? No versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Aonde está a presença do Senhor, o lar é abençoado. Amém? Então, querido, Davi se alegrou, né? Davi festejou, Davi saltou, e muitos ali estão vendo ali, era som de tamborins, era som de instrumentos de corda, ele festejava, porque estava levando a presença do Senhor para a sua casa. Ao cultuarmos, ao irmos a um lugar, a gente deve festejar, deve se alegrar, querido, porque estamos levando a presença de Deus para dentro do nosso lar. Assim fez Davi, né? E como de sempre há alguém para criticar, né? A Mical, a filha de Saul, criticando Davi, né? Pela sua atitude. Davi estava feliz, Davi estava alegre, ele não estava dando bola para nada, ele só queria alegrar-se e festejar, pois a presença de Deus estava entrando dentro do seu palácio, dentro da sua casa, né? Então, querido, sempre vai haver alguém para criticar a sua alegria. Nem todos, aprenda isso. Nem todos ficam felizes com a nossa alegria. Mas isso aí é uma seta do maligno na vida de algumas pessoas. E nós não devemos nos importar com isso. Que venhamos a cada dia nos alegrar, não importa o que os outros pensam. Que venhamos ter prazer em carregar a Bíblia, né? Que venhamos ter prazer em sermos chamados de crentes, né? Em sermos chamados de cristãos ao carregar as nossas Bíblias por aí. E temos que ser felizes, não importa o que os outros pensam, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém?
Louvado é o nome do Senhor. Eu vou parar por aqui, querido. Já está muito extenso o áudio. Gostaria de ficar aqui conversando com vocês a respeito desse assunto, mas nós vamos fazer agora a oração da fé.